Brasília no ar, com Gabriela Echenique. Muito bom dia para você, Gabriela Echenique. Oi, Milton, bom dia Cássio, ouvintes. Bom dia, Gabriela. Gabriela Echenique, vamos trazer aí o que o governo, através do presidente Lula, está prevendo para os palanques estaduais, já que são importantes até para a campanha eleitoral dele, a presidência da República, a campanha à reeleição. Pois é, Milton, são importantes e agora vão ser a prioridade de Lula nesses próximos dias, viu? Porque o presidente vinha tratando aí das trocas nos ministérios, continua tratando desse assunto, teve a questão internacional, mas agora o foco de fato é definir o palanque nos principais estados, mas principalmente nos maiores colégios eleitorais do país. No caso do Sudeste, por exemplo, o foco vai ser definir os palanques agora em São Paulo, Minas e também no Rio de Janeiro, até porque os três estados, né, Milton, comportam mais de 43% dos eleitores do país, então são tidos como prioridade para o presidente Lula e para o Partido dos Trabalhadores. Em São Paulo, o PT quer Fernando Haddad, né? O ministro da Fazenda já disse que não quer, que vai tentar convencer Lula a apoiar outro nome, até porque o PT aposta todas as fichas no ministro da Fazenda, mas Fernando Haddad já tem dito publicamente, inclusive, que quer focar na campanha de Lula para elaborar o plano de governo do presidente na reeleição. O PT acredita que ele não vai recusar um pedido do presidente, mas interlocutores do ministro da Fazenda dizem que se fosse para ele se candidatar, ele preferia sair pelo Senado e não ao governo do estado. E é por isso que o PT já trabalha com um plano B. Passa por nomes, inclusive, de outros partidos, viu? Ontem o ministro da Fazenda deu alguns indicativos, disse que há bons nomes no campo progressista que não são necessariamente do PT, e aí o Partido dos Trabalhadores começou a colocar os outros nomes na mesa para definir isso se Haddad, de fato, não for candidato. Márcio França, por exemplo, já se colocou à disposição, ele é ministro de Lula, é do PSB, espera inclusive mais apoio do presidente, mas não é unanimidade dentro do Partido dos Trabalhadores. A opção, por exemplo, de Simone Tebet também aparece, mas a atual ministra teria que mudar o domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo, o que, segundo interlocutores da ministra, seria um passo gigantesco, então não é dado como certo também. E ainda há uma ala do PT que defende Geraldo Alckmin, né? Mas ele já disse a aliados que prefere ficar onde está, concorrendo como vice de Lula novamente. O próprio presidente já disse que ele vai ficar onde quiser. Então, alguns petistas me disseram que não dá para mexer no que está dando certo em relação ao vice de Lula. Então, é praticamente peça fora do tabuleiro. Mesmo assim, é o nome que se colocou. A aposta continua sendo Fernando Haddad, mas há esse plano B. Outro lugar, Milton, que é a grande preocupação do partido, na verdade, eu acho que é o cenário mais difícil hoje para o governo, é em Minas Gerais, porque também tem a prioridade, ou seja, o mundo ideal, mas os planos B, C e D, digamos assim, já começaram a ser colocados na mesa. A vontade mesmo de Lula é Rodrigo Pacheco. Ele segue não tão disposto a se candidatar. Alguns aliados me disseram que ele está, inclusive, menos reticente, está aberto à possibilidade. Mas ele teria que fazer algumas mudanças, por exemplo, mudar de partido. Isso porque o PSD, que é o partido dele, é o mesmo de Matheus Simões, que vai ser o principal candidato da direita no estado de Minas. Sem contar que o PSD agora entrou de vez na pré-campanha presidencial, com a ida de Ronaldo Caiado. Então, Rodrigo Pacheco já colocou na mesa algumas exigências. Teria que ter um partido de peso. E aí Lula já teria dito a aliados que conseguiu articular que ele vá para o MDB, Partido de Baleia Rossi. O problema é que é uma candidatura muito complexa e Pacheco tem dito que não basta ter um partido, tem que ter mais algo. E aí o que se está em discussão agora é oferecer, por exemplo, o comando do Diretório Regional de Minas para que Pacheco se candidate. Ou seja, um cenário bastante difícil e que Lula vai ter que convencer o ex-presidente do Senado a isso. E é por isso que o PT já está colocando vários planos na mesa, várias alternativas na mesa. Surgiu nos últimos dias o nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Leite, que também é do MDB, mas essas discussões ainda não avançaram e é por isso que Lula entra agora de vez nessa discussão para definir, ainda nesse mês de fevereiro, o palanque de Minas Gerais. Por fim, Milton, outro cenário é no Rio de Janeiro, mais favorável, porque já tem praticamente um palanque garantido, uma ala do governo, no entanto,
teme que Eduardo Paes não garanta a Lula um apoio tão enfático, isso possa prejudicar a reeleição, mas é um cenário, querendo ou não, mais favorável do que os outros estados, até porque o próprio presidente já disse a aliados que está tranquilo ali no estado, que confia em Eduardo Paes e que acredita ter um palanque garantido na eleição de 2026, Milton. E, Gabriela, quais são as estratégias do presidente Lula em relação às vagas para o Senado? O Senado é outra prioridade, né, outra estratégia, né, Cássia, até porque há uma preocupação muito grande do governo em a direita atingir uma maioria de senadores em 2027, o que atrapalharia muito a vida de Lula se ele for reeleito. Então, a avaliação é que não adianta nada você conseguir ter palanques regionais, garantir a reeleição, mas ter maioria da direita no Senado. Então, Lula escalou o que ele chama de tropa de choque, viu? A ordem ali é garantir ao menos 30 nomes, não é uma vida fácil, mas é por isso que ele já decretou, digamos assim, a tropa de elite do governo. Gleisi Hoffmann, vindo pelo Paraná, ela abre mão de uma vitória praticamente garantida ali na Câmara, então ela que é lá do sul do estado do Paraná vai vir para o Senado. Rui Costa e Jacques Wagner na Bahia, uma chapa puro sangue. Tem a possibilidade de Simone Tebet e de Marina Silva virem também por São Paulo no Senado. Então essa é tida como a tropa de choque de Lula para que reforçar ali essa questão no Senado, sem contar os outros nomes que já começaram a surgir, né? A ex-senadora Benedita da Silva no Rio de Janeiro, contaria com o apoio de Eduardo Paes, e Marília Campos, que é a atual prefeita de Contagem em Minas, também viria para o Senado. Lembrando, né, Cássia, que são 54 cadeiras em disputa, o Senado é bastante estratégico, vamos dar como exemplo, por exemplo, as sabatinas. Vide a situação de Messias, né, Jorge Messias, que ainda deve encontrar muita dificuldade pela frente. Lula, se reeleito, vai precisar ter uma maioria boa no Senado para não ter dificuldades em novas sabatinas, já que se ele vencer, ele vai ter direito a indicar 2 a 3 ministros do Supremo Tribunal Federal na próxima legislatura. Cássio. Muito obrigada, Gabriela Echenique. Conosco todas as sextas-feiras aqui, trazendo tudo o que acontece nos bastidores de Brasília.